Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E no episódio de hoje nós vamos falar de algumas cenas do personagem Homem-Aranha em seus filmes live action. Então, como eu não sou tão criativo assim para títulos, eu vou chamar esse vídeo de especial Homem-Aranha No Way Home. Então, como sempre, galera, antes de tudo eu tenho que pedir para vocês curtirem, comentarem e, é claro, não se esquecerem de dar um pouquinho de amor para esse sininho, se inscrevendo no canal aqui embaixo, porque ajuda bastante, galera. Então, se ligaram nas cenas? Então, se ligaram na ideia? Estão preparados? Então, beleza? Solta o crack! Então galera, se tudo der certo, esse vídeo vai estar sendo postado e vocês estarão assistindo esse vídeo, eu espero, no exato dia em que Homem-Aranha Sem Volta para Casa vai estrear nos cinemas. E é claro, eu fiquei com muita vontade de falar do Homem-Aranha, porque é a semana do Homem-Aranha e ele é meu super-herói favorito. Mas eu resolvi fazer uma coisa diferente nesse vídeo, que é, ao invés de eu pegar uma cena específica de uma das encarnações do Homem-Aranha, que ia ser muito difícil para mim escolher, eu resolvi pegar uma cena de cada uma das versões do Homem-Aranha em live action. Eu ia falar do Miles também, mas eu fiz um vídeo inteiro só dedicado ao Miles e ao filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Então esse vídeo em específico vai ser sobre o Peter Parker, sobre o Homem-Aranha e sobre as encarnações diferentes dele. Eu queria fazer um vídeo sobre o que são as cenas que são essenciais para um filme do Homem-Aranha. Que mensagens você tem que ter nesses filmes? O que elas adicionam à história do Peter e por que elas são importantes? Então esse vídeo é justamente sobre isso, sobre pegar cada um desses Peter Parkers, desses Homem-Aranha, desses Homens-Aranhas e falar sobre essas cenas que são importantes que você tenha em um filme do Homem-Aranha. Então é isso aí, eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas eu espero que vocês tenham sacado mais ou menos e vamos nessa. Eu acho que um dos principais temas do Homem-Aranha é força interior. Uma das coisas mais interessantes do Homem-Aranha é que, embora ele tenha superpoderes, né, e seja uma pessoa com habilidades incríveis e a gente admire ele dessa forma, ele é o mais próximo de nós. Ele é um super-herói que as pessoas amam porque ele é completamente relacionável. A gente vê ele na tela e a gente vê partes de nós mesmos na tela. E isso é incrível. E uma das coisas que é interessante nisso é que, embora ele tenha esses superpoderes, a verdadeira força que o Peter tem vem do interior. É errado pensar que a força dele está apenas no Homem-Aranha. A força dele vem de dentro, vem do Peter Parker. E eu acho que o Homem-Aranha que melhor demonstrou isso até agora, talvez, possa ter sido o Homem-Aranha do Tom Holland, na franquia do MCU. E eu queria destacar duas cenas aqui, uma do primeiro filme e uma do segundo filme, que mostram bem isso. A do primeiro filme, eu acho que talvez vocês já tenham adivinhado, é a recriação perfeita da capa do If This Be My Destiny do final, que é uma capa icônica dos quadrinhos do Homem-Aranha, uma edição importantíssima, na qual o Peter está soterrado por um monte de destroços de um lugar que desabou. E é muito interessante porque nessa cena a gente tem uma escolha fantástica do Peter gritando por ajuda, né, pedindo socorro, até o momento que ele percebe quem ele é, aquele Homem-Aranha, e que ele tem que ter confiança em si mesmo, e trazer essa confiança, trazer essa força é o que tira ele daquela situação. É uma cena que nem precisa de diálogo, a gente sente isso pela atuação do Tom Holland, pelo olhar dele e pelo contexto do que está acontecendo. E assim, apesar de estar soterrado por vários entulhos, o Peter arruma uma força interior para conseguir levantá-los e escapar daquele lugar intacto. E além disso, também tem uma cena muito legal no filme Longe de Casa, que é a cena final em que o Peter tem que lutar contra o Mistério. Ele passou o filme inteiro apanhando do Mistério e sendo enganado a todo momento. Mas nessa cena, nesse confronto final entre o Peter e o Mistério, ele se concentra, foca e utiliza totalmente os seus poderes do sentido aranha. Ele se entrega e confia totalmente em si mesmo. O Peter era um adolescente super inseguro, né? Ele era um nerd que sofria bullying e tinha vários problemas. Então, quando ele se torna um Homem-Aranha, ainda assim, às vezes, ele esquece de que ele tem superpoderes. Às vezes isso não importa, ele ainda se sente como aquele velho garoto do Queens. Mas nesses momentos, o Peter pega toda a autoconfiança que existe dentro dele
e coloca para fora como uma imagem da sua força interior. E isso vale mais do que qualquer superpoder. Muitas vezes os poderes do Peter estão relacionados com a psique dele, e nesse momento a gente vê como quando ele se entrega e confia totalmente em si, ele consegue derrotar completamente o mistério e suas ilusões. É uma cena fantástica e eu acho que é por isso que o Tom Holland representa melhor esse aspecto. Um outro aspecto super importante do Homem-Aranha, do Peter Parker principalmente, é que ele desperta o melhor nas pessoas. O interessante do Peter é que ele realmente seria a encarnação da tese de que uma pessoa pode fazer a diferença. Eu acho que quem mostra muito isso é o Homem-Aranha do Andrew Garfield na franquia O Espetacular Homem-Aranha. No primeiro filme, uma das cenas mais interessantes é na qual o Peter luta contra o Lagarto pela primeira vez na ponte, e ele para tudo o que ele está fazendo para salvar as pessoas cujos carros foram jogados da ponte. Em uma delas tem um garotinho que ele salva e o entrega para o pai. E isso acaba recompensando o Peter depois, porque quando ele tá para se balançar, ele acabou levando um tiro na perna e ele tá tentando chegar na torre da Oscorp. Todos os operários, inspirados pelo pai do garotinho, que também trabalha lá, o garotinho cujo Peter salvou, botam seus guindastes enfileirados e fazem um caminho limpo para o Peter poder se balançar em direção ao prédio da Oscorp. É um momento muito legal, porque o Peter fez uma ação boa naquele momento e despertou também a sensação de devolver aquilo nas pessoas. Você realmente vê como uma coisa leva a outra, como uma boa atitude gera uma outra boa atitude. E o mesmo pode ser dito no Homem-Aranha 2, no Espetacular Homem-Aranha 2, com o Andrew Garfield também. Esse filme, inclusive, a gente tem um vilão que, embora acabe sendo muito cartunesco e não seja a melhor versão do vilão, ainda assim é interessante que o vilão seja uma pessoa que se inspirou pelo Homem-Aranha, que ao ser salva pelo Homem-Aranha, se sente tomado por aquele sentimento, sabe? Desperta algo importante no Max. Ainda mais uma pessoa que não tem contato com as outras, que se sente excluída. E quando o Peter é legal com ele, salva a vida dele, aquilo desperta um pouco de autoestima nele, embora ainda tomado de insegurança, infelizmente. E isso também vale muito bem para uma cena incrível, que eu acho assim sensacional, que é a cena do Peter salvando um garotinho que está sofrendo bullying e salva o projeto de ciências dele e faz questão de acompanhar o garotinho a pé até a casa dele. É uma cena muito legal. E a gente vê o que isso desperta naquele garotinho depois, porque aquele mesmo garotinho vai encarar o Rhino antes que o Peter volte à ação. O Peter parou de ser Homem-Aranha, o Peter tá em... Bom, é possível aferir que ele tá em depressão depois da perda da Gwen, né? Ele tá de luto. E ele volta porque ele vê que as pessoas se inspiram nele. As pessoas querem ele. As pessoas procuram ele justamente por isso, porque ele desperta o melhor delas. E quem tá lá naquele momento de maior necessidade é o mesmo garotinho, que inspirado pelo Homem-Aranha, coloca a roupa da fantasia que ele tem e encara o Rhino de frente. É espetacular ver essa metáfora de como o Peter realmente invoca isso nas pessoas. É um dos aspectos mais legais do Homem-Aranha, dizer que uma pessoa pode fazer diferença. Isso é até dito na franquia do Raimi, o Stan Lee fala isso na participação especial dele no filme. Eu acho que é realmente uma mensagem muito incrível. Eu acho que o Andrew Garfield, sendo o Homem-Aranha, na minha opinião, o ator que interpreta o Homem-Aranha mais carismático, é o que melhor passa isso e é o que teve um grande foco na relação dele com o público. Então, assim, eu acho realmente uma escolha fantástica. E é claro, nenhuma história do Homem-Aranha estaria completa sem, é claro, abordar o tema da responsabilidade. Isso tá no centro do personagem, é a essência do Homem-Aranha, é a essência do Peter Parker. Você precisa entender isso. É daí que vem a frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso pode parecer um conceito distante, né, quando a gente escuta isso. E embora eu acredite que a cena em que o tio Ben morre, em que o Peter percebe que foi culpa dele, seja uma cena fantástica de aprendizado dessa lição, inclusive principalmente no primeiro filme do Tobey Maguire, eu queria falar do segundo filme do Tobey Maguire, o Homem-Aranha 2. Não é à toa que esse é considerado o melhor filme live action do Homem-Aranha por muitos fãs. E eu acho que isso se dá porque esse filme ilustra muito bem e de uma forma muito pé no chão o conceito da responsabilidade, o porquê essa frase é importante, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque no filme o Peter sofre várias e várias vezes. A gente vê mini golpes sendo dado a ele. Ele tenta pegar um copo, o cara vai embora. As pessoas na faculdade ignoram ele, atropelam ele com os materiais. O chefe dele demite ele porque ele não consegue entregar a pizza a tempo. Ele passa por vários maus
equivocadas a um ponto em que ele resolve desistir. Ele pensa, cara, eu tô só me ferrando por causa disso, a minha vida tá sendo destruída. E isso é justo? Eu não posso ter o que eu quero? Então ele desiste, adaptando, né, o famoso arco do Homem-Aranha Não Mais, um clássico dos quadrinhos. E o legal é que tem duas cenas nesse filme que são incríveis, na minha opinião, sempre me atingiram muito quando eu era criança, assim, eu ficava impactado com elas, que é o Peter tá andando pela rua e ele passa por um beco em que ele vê um cara sendo assaltado. Não é mostrado até o final, mas é possível pensar que talvez aquele cara possa vir até mesmo a morrer. E pelo Peter ter desistido dos poderes dele, ele não pode fazer nada. Ali é um momento em que você vê claramente o que custa, na verdade, a desistência dele. O que acontece quando ele foge das responsabilidades dele. Não é um karma cósmico, sabe? O universo não tá contra ele. Mas ele vê as injustiças e as coisas que ele poderia impedir. Aquilo passa a ser culpa dele de uma forma. Porque ele poderia ter salvo aquela pessoa. E mais ainda na cena do incêndio. Quando o Peter está sem poderes, ele resolve mesmo assim ir ajudar. E é uma cena fantástica, assim, uma cena tensa, de suspense, de ação, em que ele tem que salvar uma garotinha, né? E ele consegue salvar a garotinha, mas aí ele escuta um bombeiro falando pra ele que tinha um cara que ficou preso no quarto andar, que não conseguiu sobreviver. Se o Peter estivesse com o Homem-Aranha, talvez ele tivesse salvado a vida dessa pessoa. Ele percebe que sair das responsabilidades dele custam mais do que a vida de uma pessoa que ele conhece, mais do que a vida do Tio Ben, que ele poderia salvar mais vidas, e que aquelas vidas vão se perdendo porque ele desistiu. E é nesse momento que você vê o peso da responsabilidade do Peter. É por isso que ele resolve reassumir o poder, é por isso que ele resolve reassumir o manto dele, e que ele vai falar com a Mary Jane. O que nos leva, é claro, ao que eu acho que também é um tema que está presente em todos os filmes deles, em todas as encarnações do Peter Parker do Homem-Aranha, que é escolha e sacrifício. Em todos os filmes o Peter sempre tem que fazer uma escolha. É uma coisa muito interessante, não são todos os super-heróis que têm que lidar com isso, né? Com o impacto, com o efeito borboleta das suas escolhas. Mas é uma das principais coisas sobre... Muitas vezes a gente vê isso sendo representado pelo interesse amoroso dele, que é uma das coisas que ele mais quer, ficar com a garota que ele gosta, né? Afinal de contas, pô, quem não, né? Mas o Peter, por exemplo, no Homem-Aranha 2, como eu estava falando agora, ele justamente quando ele vai reassumir a posição de Homem-Aranha dele, ele vai falar para Mary Jane que eles não podem ficar juntos, porque ele viu que ele está deixando acontecer caso ele abdique do lugar dele. O Peter no espetacular Homem-Aranha fica vendo constantemente o fantasma do Capitão Stacy. E ele vê que ele tem que sacrificar a relação dele com a Gwen porque ele está colocando ela em perigo e que ele está sendo egoísta, apesar de ser um sentimento completamente normal e muito bonito. Apesar daquilo, ele vê que ele está fazendo uma coisa que ele considera errada, apesar de tudo. E a mesma coisa vale para o Tom Holland, que, por exemplo, tem uma cena fantástica no Homem-Aranha De Volta ao Lar, na qual o Abutre leva ele ao baile e o Abutre dá uma escolha para ele. Olha, você pode, sei lá, se divertir com a minha filha, não muito, mas se divertir com a minha filha, dançar com ela, fazer que ela tenha uma noite legal e ficar fora dos meus negócios e eu esqueço tudo. Ou então você pode vir atrás de mim e enfrentar as consequências. E, poxa, o Peter tem a escolha ali, tem um momento que ele pode finalmente ficar, tem a chance de claramente conseguir ficar com a garota que ele sempre gostou até aquele ponto. Mas ele abdica disso para poder fazer o que é certo. É o que a tia May fala pro Peter e o que o Peter repete pro Dr. Octopus antes que ele se afogue no rio. Às vezes a gente tem que abdicar das coisas que nós mais queremos, sacrificar aquilo que a gente mais gosta, para que a gente faça o que é certo. E toda a história do Homem-Aranha, toda a história do Peter envolve uma escolha que vai trazer consequências, e consequências boas e às vezes consequências terríveis, mas que no fundo o que vale a pena, o que faz com que isso tudo faça sentido, é você saber que você faz o que é certo de acordo com a sua consciência e de acordo com os seus valores. E é isso que torna o Homem-Aranha um personagem grandioso. Todas essas encarnações do Peter, todas essas encarnações do Homem-Aranha trazem esse espírito com eles. São escolhas pessoais. Ele é um herói próximo a nós. Não é à toa que o lema dele, né, a assinatura dele é o amigo de sempre, o amigo da vizinhança. Porque ele é
ele pode ser a representação de qualquer um que mora perto de você. Ele é aquele cara que você conhece, ele é aquela garota que você já viu em algum lugar. São pessoas que seguem os seus valores e que às vezes fazem sacrifício em nome desses valores. São pessoas que lidam com responsabilidade e que estão em um processo de amadurecimento sempre crescendo e que às vezes podem ser irresponsáveis e que cometem erros, mas que no fim das contas sempre vão achar um jeito de seguir em frente e se erguer apesar de todas as adversidades. Esse é o espírito do Homem-Aranha, esse é o espírito do Peter Parker, uma pessoa que pode fazer a diferença. E, basicamente, é isso aí, galera, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo simples meu, praticamente só proclamando meu amor pelo personagem. E eu espero que vocês gostem muito de No Way Home, eu estou muito empolgado para assistir. É realmente um dos heróis mais fantásticos do mundo, ou devo dizer, espetaculares. Valeu, gente. Até semana que vem.